Gente, boa noite. Que bom que agora o auditório está assim, bem quentinho, caloroso, cheio de gente, para um dos melhores debates aqui, tenho certeza, do evento hoje, com o professor José Garcia de Ginásio da FGV São Paulo, com os nossos queridos alunos da Faculdade de Direito, que vão, com certeza, trazer uma visão muito mais apropriada sobre as nossas dificuldades. A metodologia vai ser bem livre, eu não vou ficar passando palavras, os meninos vão se apresentar, vão falar tudo tranquilamente, então eu vou passar a primeira palavra para o professor, que vai fazer suas considerações e depois vocês vão se introduzir no debate. Ok? Obrigada, boa noite. Obrigado, professora Marcela. Boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês. A gente fala muito de dificuldade do ensino jurídico, mas acho que só o fato desse evento acontecendo, na forma como está acontecendo, com alunos à mesa, alunos da plateia, a gente discutindo junto com professores, gestores, mostra que talvez não dê para fazer tudo ao mesmo tempo, mas que é possível fazer algumas coisas e que a médio prazo elas vão dar fruto. Levantar um pouquinho? Tá bom, tá certo. Tudo bom. Eu vou falar rapidinho. Eu vou tirar esse microfone aqui. Pronto, fica mais fácil. Quero falar rápido para a gente poder ter mais conversa. E a minha provocação, em geral, fala de coisas bem práticas, mas hoje acho que vou fazer um pouco o inverso. Eu vou tentar situar por que é tão difícil mudar o ensino jurídico. Não é uma questão fácil e não é difícil porque as pessoas são más. É difícil porque tem questões grandes aí dentro. A provocação dessa mesa, né, que é botar os óculos, a visão de quem só assiste, mas deveria também participar, tem duas afirmações. Tem uma afirmação de fato. A afirmação é que os alunos só assistem. Eu diria que alguns nem isso fazem, mas quer dizer, mas é uma afirmação de fato, que para o mundo do direito seria uma afirmação do ser, tá certo? Mas deveria participar, essa é uma afirmação de valor, uma afirmação de dever ser. Essas duas afirmações, que estão no tema aqui, muito instigante dessa fala, apontam para a complexidade desse problema, que eu acho importante a gente levar em consideração, porque se a gente leva muitas coisas achando que é só uma falta de boa vontade das pessoas, a gente facilmente desanima. Se a gente acha que as coisas não vão para frente porque tem muita gente preguiçosa e desinteressada, isso pode ser verdade ou não, a gente facilmente desanima e desafina também. É difícil reformar o ensino jurídico porque é uma questão, ele envolve três questões muito complicadas. Eu vou falar muito brevemente sobre cada uma delas e depois acho que na conversa sobre a prática a gente pode retomar. Eu quero dizer que o ensino de direito se torna tão encruado como está agora por pelo menos três elementos. Uma noção do que seja ciência, uma noção do que seja universidade em direito e o tipo de individualismo que nós temos na sociedade de hoje. Começando pela primeira. O que a gente considera como conhecimento científico? Quando começa a modernidade, não é isso? Você quer jogar fora a tradição, você quer jogar fora a religião, você não pode confiar em nada como garantia de verdade que não seja seu próprio pensamento. O primeiro fruto disso é o método. Se a verdade não pode ser aferida fora, é o método que diz a verdade. Por exemplo, se você me perguntar onde fica a Ponte Estaiada em São Paulo, e eu disser que fica no lugar B e ela fica no lugar A, tem um elemento externo que diz se é verdadeiro ou falso. Não importa o método de raciocínio que eu utilizei, a verdade está fora, não está no meu método, não é isso? Também era assim. Se você chegava a certas conclusões, estava errado porque Deus dizia que não podia ser. Certo? Quando a ciência moderna joga fora essa noção de uma validação externa da verdade, ela fala, olha, não importa tanto o que você pensa, o que é essencial é como você pensa. Então, a primeira dimensão da ciência moderna é método. E a segunda questão é o seguinte, a ciência moderna acha que você só pode conhecer uma coisa se você puder gerar leis universais. Não importa esse copo d'água, importa como se comportam todos os copos d'água em qualquer lugar do planeta. Isso é uma lei, isso é conhecimento científico.
Falar desse copo d'água é papo furado. Então tem duas coisas importantes que surgem da ciência moderna. Método, ou seja, referências externas não importam. E segundo, o que importa é o objeto. A universidade, de maneira geral, foi criada para passar esse conhecimento. Quantas vezes você tem um trabalho muito ruim em termos de conteúdo, mas está bem escrito no método, tira uma nota alta. Não é isso? E outro trabalho interessante no conteúdo, mas menos bom no método, e tira uma nota baixa. A universidade foi construída para isso, mas veja, se o centro da universidade é o objeto, para que eu vou dar palavra para aluno? Para que eu vou levar em consideração o sujeito? Não me importa se você é homem, mulher, alto, baixo, negro, branco, isso não importa nada. O que importa é o objeto, e o objeto você não conhece, então fica quieto mesmo. Essa é a noção. E não é porque eu não gosto de você é uma ótima pessoa, no boteco a gente conversa. Mas você não sabe o que é enfiteuse, eu sei. Então, esse modelo de universidade gerou uma noção importante que é, olha, eu não tenho que saber quem você é, eu não tenho que saber suas opiniões políticas, valorativas, crenças religiosas, características familiares, porque professores e alunos estão olhando para o objeto, o professor é o apóstolo do objeto. Como o objeto é muito grande, eu vou fatiando esse objeto como se fosse um salame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou apresentando a você ao longo do curso. Por isso que é tão difícil brigar com grade. É difícil brigar com grade, porque a grade disciplinar das universidades é uma consequência direta da forma de se entender o objeto científico. Se você fala que vai fazer grupo de estudo, o cara não consegue achar um objeto científico ali. Importante essa primeira questão. Então, essa noção de objeto leva a uma noção de universidade. Ou seja, a universidade apresenta objetos neutros para sujeitos que não têm que se expor na sala de aula mesmo, eles têm que aprender o objeto. Depois que souberem o objeto, eles vão colocar suas opiniões pessoais fora da universidade. Agora, esse modelo de universidade, quando chega em direito, faz água um pouco, porque a ciência do direito não é uma ciência objetiva como a biologia ou a física, você não tem uma garantia externa. A ciência do direito não é uma ciência que tem um pressuposto do discurso, não é que tem, por exemplo, as plantas para a biologia. O objeto do direito se constitui no discurso. É o discurso que constitui o objeto do direito. Então, teoricamente, as faculdades de direito deviam ser lugar de intenso debate. E no começo era isso mesmo. Você vai para a Idade Média, tinha debate para chuchu. Mesmo quando o professor ficava falando, ele estava debatendo com outro cara da faculdade. Agora, na parte moderna, as faculdades de direito não são tanto lugar de saber, elas são lugar de poder. A principal função da faculdade de direito, em geral, é o tipo de grupo, o tipo de aliança política que você vai fazer para a sua vida profissional futura. Ou para montar uma banca particular, ou para ter acesso a concurso público. Mas esse tipo de importância não se dá em sala de aula mesmo. Se dá no boteco, na festa, no centro acadêmico, não sei, na padaria, no networking. Mas isso é o mais importante. A sala de aula, tipo o quê? Fica um lugar de autoridade político, social, profissional, teoricamente, do professor. Em geral, o objeto da aula é ele. Só que se junta o prestígio do objeto científico neutro com o prestígio social, que não tem nada a ver com o prestígio científico. Os dois se juntam. Então, se eu estou dando aula sobre mim mesmo, você não pode me questionar, porque na verdade isso é uma aula científica. Você não está entendendo que eu estou falando uma coisa científica aqui. E eu posso colocar minhas opiniões pessoais como se fossem científicas. Estou fazendo uma caricatura da formação dos cursos jurídicos no Brasil. Não estou comentando com pessoas XYZ de maneira nenhuma. Mas é verdade que as faculdades de direito no Brasil, e não só no Brasil, surgiram para aparelhar o poder estatal. Então você tem que fazer grupo mesmo. Não é que nem medicina, em que a sua competência técnica mais ou menos te garante. Em direito você tem que ter o networking, sim senhor.
Mas esse networking, tá certo? Não se faz em sala de aula, não se faz no debate de sala de aula, se faz em outros espaços. Por isso que tantos professores permitem que você falte a aula, passa a lista e não faz chamada. Dá uma noção de que eu sou muito liberal, mas na verdade o cara está entendendo, primeiro, que não vou ser cobrado, segundo, que não importa muito mesmo, importa que o cara vai fazer lá fora. Então, nesse sentido, também o aluno não tem que falar. Não tem que falar porque não conhece o objeto, não tem que falar porque não é autoridade, não tem que falar porque a Faculdade de Direito não está lá para ensinar, está para certificar. O cara vai aprender com a vida. É claro que aprender com a vida significa dizer a sociedade vai pagar o preço da sua incompetência, mas isso não fica na faculdade. E o terceiro elemento que se junta para isso, então, já falei, noção de ciência e universidade, funcionamento das universidades de direito, e uma terceira função que entra aí para tornar esse problema mais complicado, tem a ver com a gente que é professor e aluno, mas aí eu vou ser mais provocativo para os alunos. A noção o tipo de interpretação de individualidade que nós temos hoje é completamente autocentrado. A gente não gosta que ninguém nos obrigue a fazer nada se não faz sentido para nós. As pessoas honestamente sentem que se a aula não faz sentido para elas, elas têm que ir embora. Veja, elas não têm que lutar para mudar a aula. Elas vão embora. Por que eu tenho que ficar se eu não estou afim? Por que eu tenho que fazer se eu não estou afim? E o professor vai no mesmo jogo. Fala, não cala a presença, porque no fim quem se prejudica é ele. Ou seja, a única razão para a gente estar junto é se a gente está afim. Se eu estou afim de estar aqui, se está afim de estar ali, não tem nenhuma outra razão legítima. Nem para a pessoa, nem para o aluno. Esse tipo de individualismo que fala, olha, a minha formação só diz respeito a mim, não prejudica mais ninguém, está profundamente arraigado na nossa sociedade. Por que eu deveria ser obrigado a fazer isso? Sacanagem. Então, repara que quando a gente está discutindo aqui ensino jurídico, a gente está discutindo questões fundamentais do nosso tempo e as três estão fazendo água. Nós já não achamos que o conhecimento científico é isso. Nós já não achamos que o conhecimento científico está no objeto. Por isso, uma reforma de ensino jurídico, em grande parte, embora dito de uma maneira ou de outra, está gritando para que o ensino se estruture a partir do sujeito e não do objeto, do sujeito que conhece. Segundo, que essa divisão do objeto em fatias estanques não faz nenhum sentido. Que esse é o modelo industrial de ficar montando um carro de começo até o fim. Que não é verdade que eu preciso ter essa progressão de direito civil 1 a 9, processo 1 a 4. Não é assim que a gente aprende as coisas na vida. Não é assim. Então, esse modelo de universidade também está em crise. E a grade curricular está botando uma pressão danada aí. Não exigir presença, em grande parte, é driblar o problema da grade. A terceira questão, que é enfrentar corajosamente algo que não é necessariamente ruim, mas é uma característica nossa. Nós, de direito, temos na faculdade um locus de poder. Isso é muito importante para a gente. Quando a gente vê a estatística do trabalho que vocês fizeram, maravilhoso por sinal, do que as pessoas querem, grande parte que esse funcionário público. O funcionário público é poder. A estabilidade funcional também, mas é poder. E um individualismo muito forte, autocentrado, na minha opinião, baseado no modelo do consumo. Vou terminar aqui para dizer o seguinte: nós não somos um bando de aluno e professor discutindo uma coisinha pequena como vai ser nosso curso de direito. Nós somos mulheres e homens que percebem que o nosso tempo tem algumas questões muito grandes. O jeito de a gente enfrentar vai ser discutindo esse curso. Mas essa é uma questão maior, e por isso que é tão difícil, e é por isso que as pessoas resistem tanto, porque é uma luta realmente sobre que paradigma deve reger a universidade. E eu vou encerrar aqui com uma provocação, para passar, desculpa que eu já falei mais do que eu devia, para falar o seguinte: se, de fato, a presença pode ser opcional, por que a universidade pública limita tantas vagas? Por que eu não tenho 800 vagas para o primeiro ano? Eu sei que 600 não vão vir. Qual o problema? Na Europa é assim. É o jeito imediato de fazer a inclusão. Não vai fazer chamada mesmo. E daí, isso que a pessoa fala, na prova eu vejo, vocês não passaram isso. Então pronto. Põe 800 caras no primeiro ano. E faz a prova e pronto.
Ah, não é isso? Bom, então a presença não pode ser opcional, porque o que acontece na faculdade é outra coisa. Mas é só para fazer uma maldade, para a gente ter um debate depois, tá certo? Então, passar para a Bárbara aqui. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de me apresentar. Primeiro, gostaria de parabenizar a iniciativa dos organizadores de ter esse espaço para dar voz aos alunos também. E o que eu pretendo aqui é apenas compartilhar algumas inquietações da minha vivência universitária, que eu creio que não sejam só minhas. Primeiramente, a partir dessas inquietações eu comecei a pesquisar, e hoje eu também faço parte do grupo de estudos em educação jurídica aqui na faculdade e da comissão de reforma curricular. Então, assim, eu gostaria de me deter especialmente sobre a questão da sala de aula e dos métodos de ensino. Por que a sala de aula? Bom, o nosso curso de Direito aqui na faculdade, eu acho que a maioria dos cursos de Direito são assim também, mais de 80% da carga horária curricular se dá em sala de aula, inclusive em matérias obrigatórias. E, paradoxalmente, esse espaço é muitas vezes considerado insuficiente ou até supérfluo pelos alunos, como o professor falou, né, você vê o esvaziamento da sala de aula. E no decorrer do curso, eu fui percebendo que os alunos percebem que há um modus operandi da sala de aula que adota esse modelo de aulas expositivas, que é uma aula centrada na figura do professor, com exposição conceitual, eventualmente alguns casos, mas só para questões ilustrativas mesmo. E o aluno, por outro lado, é o sujeito passivo desse fluxo unidirecional de informação, que se insere só para esclarecer dúvidas e muito ocasionalmente para trazer alguma questão da vivência dele para a sala de aula. É interessante como a própria disposição geográfica da sala é um indicativo disso. Você tem um palco central, um quadro central, o professor ali de frente para os alunos. Os alunos se encontram lado a lado, se encontram em frente uns aos outros. E eu acho que tudo isso significa uma escolha, a escolha de um modelo que diz respeito à visão que se tem sobre o conhecimento, sobre como que ele pode ser transmitido ou construído. É um conhecimento, no caso, de forma estanque, como o professor já colocou. Mas, ao longo do curso, eu também tive contato com modelos um pouco diferentes desse tradicional, que, por exemplo, a aplicação da filosofia do direito na resolução de alguns problemas que o professor levou para a sala, júri simulado, ou mesmo algumas aulas expositivas nas quais havia leitura prévia. Então, os alunos chegavam com uma carga e o professor orientava um certo debate, fazia uma palestra, mas fugia um pouco de uma aula padronizada. E essas experiências me levaram a indagar qual que é o propósito de uma aula que pode ser substituída por um manual. Além de maçante para o aluno, me parece que é um desperdício até do professor, que fez graduação, mestrado, doutorado, em alguns casos pós-doutorado, está lá para reproduzir tópicos, para reproduzir manuais ou para contrapor alguns doutrinadores rapidamente. Um outro aspecto que me faz ver esse modelo expositivo como insuficiente é que, em geral, ele parece muito desconexo. Ele é desconexo com a realidade. Ele não valoriza e ele sequer estimula a capacidade de solucionar conflitos ou de projetar um plano de ação, sendo que essa é uma tônica constante para o exercício do direito nas profissões do direito. É curioso que quando eu converso com colegas de sala, muitos frustrados com esse modelo buscam satisfazer essa expectativa de aprendizado nos estágios. E é muito comum você ouvir dos alunos: nossa, no estágio, só no estágio que eu fui aprender. Então, não, esquece, só aprende isso no estágio mesmo. E me parece também que eles não estão falando só de questões técnicas, mas os próprios conceitos são melhor aprendidos quando está se lidando com casos reais. E eu me ponho a pensar novamente, se a gente for pensar no modelo de educação adequado do século XXI, por que essa parte fundamental do ensino é terceirizada? Por que a faculdade não se coloca essa função de desenvolver essas habilidades no aluno?
eu também, e me surpreende que isso também ocorra num contexto em que o corpo docente majoritariamente não é de dedicação exclusiva. Tem uma pesquisa da FGV, de 2012, que constata que a média nacionalmente, 6% dos professores de direito são de dedicação exclusiva, ou seja, era de esperar que o professor transportasse a sua vivência prática do direito para a sala de aula. E novamente, não é isso que se verifica, justamente o contrário. As aulas são extremamente teóricas, conceituais e deixam de lado a oralidade, a resolução de problemas e o trabalho em grupo, que são as habilidades que esses profissionais usam no seu dia a dia. Só uma ressalva com relação a essa questão conceitual é que eu percebo também que os métodos alternativos não significam um enfraquecimento do arcabouço conceitual. Pelo contrário, nas experiências que eu tive com métodos alternativos, eu consegui fixar os conceitos de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Já que foi muito mais claro entender a dimensão do conceito, os limites dele, criticar o conceito, contrapor com outros conceitos. No semestre passado eu tive uma experiência interessante de um júri simulado, que me proporcionou esse aprofundamento conceitual, porque diante do caso eu preciso buscar fundamentos doutrinários, legais, jurisprudenciais, para criar uma linha de ação e também estimular a capacidade de reagir, porque no momento do júri era necessário também rebater os argumentos da outra parte. Então foi preciso reagir no momento, mas antes também houve um exercício de tentar se prever qual que seria o argumento e tal. Eu queria encerrar a minha fala pontuando também uma consequência que é muito grave, ao meu ver, dessa escolha metodológica, que é a avaliação objetiva de múltipla escolha. Eu tenho um incômodo muito grande com esse modelo, e inclusive porque eu percebi, com a minha experiência, que muitas vezes você sequer precisa se preparar para realizar esse tipo de prova. E não só porque ela pode ser burlada, mas porque ela trata o direito como algo binário. Então, quer dizer, ele me ensina que quando eu tiver, por exemplo, se eu fosse advogado no escritório, diante de um caso de homicídio, eu vou solucionar a questão marcando um X. Então, é evidente que há uma falha nisso, que isso não apura, de fato, o conhecimento ou o aprendizado. E é uma verdadeira angústia esse descompasso entre as competências que se deve esperar de um profissional do direito, seja um advogado, um juiz, gestor, um pesquisador ou um professor, e as atividades envolvidas em sala e o método majoritário de avaliação. Muito obrigada. Bom, estão me ouvindo direitinho? Meu nome é Pedro, eu sou aluno do quinto período, mesma turma da Bárbara, e queria agradecer primeiramente o Samuel, a própria Bárbara, que também me chamou, professor, por terem proporcionado esse debate, que eu acho que é essencial para a gente construir esse tipo de diálogo na faculdade. Eu vou puxar um pouco dessa deixa da Bárbara em relação aos métodos avaliativos. Ela já começou falando dos métodos de prova fechada, e também uma inquietação muito grande minha é a forma como o conhecimento jurídico tem sido avaliado na universidade nesses 5 períodos que eu tenho vivenciado. O que me incomoda muito? A falta de participação do aluno na avaliação e na própria aula, na própria metodologia, como ela falou. Por que eu acho que isso acontece? O modelo que a gente vem vendo de aula expositiva, de avaliação fechada, ou mesmo algumas abertas, ela é um modelo em que o aluno ele deve se preparar previamente para responder uma série de questões que ele não sabe exatamente quais vão ser, mas que estão dentro de um círculo de conteúdo, de assuntos, e chegar na prova sem consulta, com um preparo prévio que eu acho insuficiente para responder problemas jurídicos, e ele tem que solucionar problemas jurídicos, questões a partir disso.
o que eu acho que seria o ideal, inclusive a parte de experiências que eu tive aqui na faculdade, de modelo de avaliação que realmente tem participação do aluno ativo interessado, que é o que vai não só avaliar melhor o conhecimento dele, como também fazer com que ele estude de uma forma que leva a uma apreensão muito maior do conhecimento. A proposição de um problema previamente com a solução depois. Eu tive nesse semestre, inclusive, com o professor José Orismar, uma prova que basicamente foi um trabalho. Ele passou uma prova na terça-feira com um estudo de caso e uma questão e pediu para a gente entregar na sexta. Por que eu acho isso fantástico e foi a prova onde eu mais aprendi direito penal até hoje na faculdade? Porque eu estou diante de um problema concreto. Eu faço pesquisa em iniciação científica e eu aprendo muito na pesquisa. Eu aprendi às vezes mais direito civil, por exemplo, nas minhas pesquisas, porque eu tinha essa questão do problema concreto diante de mim e como eu vou solucionar esse problema dado ele. Que eu imagino que é o que vai acontecer num tribunal ou na prática jurídica. Nenhum advogado chega na corte e simplesmente resolve com o que ele tem na cabeça. Ele vai ter um estudo, ele vai se preparar, ele vai analisar o caso para ver quais são as questões e ele vai se aprofundar nisso. Então, eu tenho essa sensação, eu sei que tem vários perfis de aluno, mas eu compartilho isso com várias pessoas, de que na hora que você tem um caso concreto, um problema concreto, e a partir dele você busca uma solução, durante o estudo para ele você aprende muito melhor, e a avaliação também vai realmente medir o quanto de conhecimento o aluno absorveu, conseguiu aprender durante esse estudo. Mas qual que é o problema desse método e que não faz ele simplesmente ser implementado nas faculdades, ou às vezes os professores têm tanta relutância em implementá-lo? Ele é passível de fraude. O professor dá uma... Todos são, mas esse especialmente não tem nenhum método de blindar ele contra fraude, porque o professor passa o problema, entrega para o aluno depois traz a resolução. Você pode copiar, você pode ter várias maneiras de burlar, é a coisa mais fácil que tem. Eu tenho certeza que eu já copiei trabalho por falta de tempo, e todo mundo aqui já deve ter copiado também. E esse é um problema para esse método avaliativo. Só que, ao mesmo tempo que esse método é bom, ele também depende do aluno, depende da disposição do aluno, do interesse do aluno de ser honesto, de não fraudar, porque ele quer aprender. Se o aluno estiver disposto a aprender, não quiser copiar de alguém, a partir desse método, eu acredito que ele vai aprender muito melhor. Só que tem aluno que não tem interesse, ele pode fraudar, e no final a faculdade pode acabar certificando um aluno desse. Então, eu não tenho uma resposta ou uma ideia de resposta para isso, mas eu vejo esse problema desse método avaliativo. E por que o aluno desinteressado não vai perceber que ele está, na verdade, se prejudicando quando ele não busca resolver isso de forma ativa, busca fraudar? Porque as consequências dessa fraude, desse desinteresse pelo ensino, ele só vai sentir na vida profissional. Muitas vezes as pessoas, os estudantes, não têm essa mentalidade de autonomia do aluno universitário. Eles vêm com uma mentalidade de ensino médio, onde o professor dá um conteúdo, direciona, fala o que ele tem que estudar. Eu não fiz Bernoulli, não sei exatamente como é, mas eu fiz poliedro. No poliedro, basicamente, o professor dava aula e depois falava, faz essa questão x, 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 y, estuda, depois você faz a prova. Eu vejo que muita gente vem com essa mentalidade e os professores, às vezes, mantêm essa mentalidade. A gente tem professores aqui que têm um modelo parecido de ensino e outros que tentam quebrar isso, mas os alunos já estão, de certa forma, acomodados. Então, eu acredito que uma reforma do ensino jurídico não pode partir só de uma base institucional, de uma reforma institucional dos professores, de atitude da faculdade. Mas ela exige também um comprometimento dos alunos em se tornarem mais ativos, ter mais iniciativa, mais comprometimento, mais interesse mesmo em participar. Vocês me digam se estiver acabando o tempo. Tem tempo? Mas então, para puxar daí, uma coisa que o professor falou, não sei se vale a pena repetir, mas é que eu acredito que a universidade deve ser um ambiente de ensino onde o aluno tem iniciativa. O professor vai estar lá para ajudar ele, direcionar ele de certa forma, aconselhar ele, mas ele não pode ser um agente passivo de aprender. Simplesmente não é o tipo de conhecimento que deve ser desenvolvido na faculdade. Então, mas muitas vezes
o aluno vem com essa expectativa. Eu vi na Semana do Conhecimento, terça-feira, um estudo muito interessante, que fizeram uma avaliação dos métodos de aula favoritos dos alunos nas Ciências do Estado. E por incrível que pareça, os alunos eles preferiam, diante dos vários métodos alternativos que já foram apresentados e usados na Ciência do Estado, o método favorito de aula da Ciência do Estado ainda era a aula expositiva. Então tem muito aluno que está interessado em sentar, ser um agente passivo, falar, me ensine, e sair de lá pronto para ter uma vida profissional plena, mas isso não acontece. Então, basicamente, recapitulando os pontos que eu queria trazer para o debate, são que uma reforma do ensino jurídico precisa de iniciativa dos alunos, e eu vejo aqui na faculdade muitos alunos extremamente proativos, que fazem grupos de estudo. Eu vejo os grupos de estudo da UFMG como um dos principais trunfos da faculdade, porque eu vejo muita gente ativa, interessada em compartilhar conhecimento, em buscar conhecimento e fazer o conhecimento crescer a partir disso. E ter essa autonomia do estudante na hora dele buscar aprender mesmo. Então, basicamente isso. O professor já passou pelos pontos que eu queria ter passado, então não tem necessidade e lembrar que no nosso modelo atual de aula expositiva, de avaliação fechada ou aberta, preparatória, o aluno que ele toma iniciativa para estudar por si só, muitas vezes é penalizado. Eu já conversei com alunos com outros alunos da minha sala, de outras turmas. Às vezes eu tenho muita vontade de estudar filosofia do direito, mesmo já tendo terminado a matéria de filosofia do direito. Tenho vontade de estudar direito internacional, só que se eu pegar um livro de direito internacional para ler, para estudar, eu vou estar gastando tempo que eu deveria estar estudando por outra prova. E eu vou ser penalizado por estar querendo, de forma genuína, interesse genuíno, aprender uma matéria que vai me ser muito útil. Mas eu sou penalizado porque eu tenho que seguir um currículo, umas avaliações extremamente sólidas, engessadas, rígidas e industrializadas, como o professor falou. Então, com isso eu queria concluir minha fala. Depois eu queria ouvir também a experiência de vocês sobre o que eu falei, para realmente saber se é essa a intenção que os alunos gostariam de ter, se eles gostariam de ter mais independência, mais autonomia, porque acho que, como todo mundo está aqui, a gente faz isso meio baseado nas experiências próprias na faculdade. E muitas vezes, como a gente já vê, tem gente que não está interessada nas mesmas coisas, mas esses são os pontos que eu gostaria de ver numa faculdade diferente. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Fernanda, eu estou no 6º período do noturno. Eu quero agradecer ao Samuel pelo convite de poder estar aqui. É até estranho, né? Porque a gente sempre está do lado de lá, ouvindo alguém falar, sempre de uma forma muito passiva, e estar aqui hoje é uma experiência muito interessante. Eu acho que a Bárbara e o Pedro, eles já fizeram eles traçaram um quadro muito interessante de como que é o nosso modelo de aula e como que são os nossos modelos de avaliação. E aqui eu reforço tudo que eles disseram, então eu quero partir para falar um pouco mais do nosso currículo. Nosso currículo aqui na Faculdade de Direito, do 1º ao 9º período, a gente tem matérias basicamente obrigatórias, tendo ali em cada período de 5 a 7 matérias, às vezes 8, esse semestre eu estou fazendo 8 matérias, e matérias muito teóricas. É o que o pessoal falou, a gente tem uma deficiência nessa parte prática muito grande. Então, no mesmo semestre, igual esse semestre que eu estou, a gente tem matéria de direito público, a gente tem o direito penal, a gente tem direito empresarial, direito civil, processo civil. E são matérias com raciocínios muito diversos e que exige um método de estudo diferente para quem realmente dá valor a querer estudar aquelas matérias. São muito diversos, é impossível estudar essas 8 matérias com a mesma dedicação. É impossível. Independentemente de você ter 5 ou 7 matérias num período, não dá para trabalhar dessa forma. Semana passada a gente teve uma rodada de conversa com alunos que foram intercambistas, que foram para outras universidades. Eles relataram como é diferente, como que em cada semestre você tem um número menor de matérias,
mas essas matérias valorizam uma participação mais efetiva do aluno em grupos de trabalho, desse tipo, num formato que é muito parecido que a gente tem aqui com o grupo de estudo. Você faz leituras mais aprofundadas e vai para a aula discutir aquele determinado tema. Com o modelo que a gente tem hoje aqui, dessa quantidade de matéria, eu costumo falar que o nosso currículo é massacrante. Não dá para fazer isso em todas as matérias. Então, o que a gente acaba fazendo, alguns mais cedo e outros mais tarde, os alunos vão descobrindo quais são as matérias que você tem mais afinidade. Aí você acaba se dedicando àquela matéria um pouco mais, lendo outros autores, outros doutrinadores, correndo atrás de doutrina, indo para o grupo de estudo, tentando um estágio naquela área, e todas as outras matérias, elas são negligenciadas. E a gente entra no sistema, que é muito o que o Pedro falou aqui, porque é muito propício, é muito fácil você entrar nesse sistema de gostar um pouco mais de uma aula expositiva, porque ela é uma aula fácil para você. Você senta ali, você chega um dia inteiro de estágio, senta ali eu sou do noturno, né? É o meu caso, mas eu imagino que os meninos também acordam cansado, depois de um dia de trabalho, senta ali na sala de aula e fica recebendo informação. E anota um tópico, porque aquele artigo vai cair na prova, aquele determinado tópico que o professor frisou bastante, é aquilo ali que vai cair na prova, então é aquilo ali que eu vou estudar. As pessoas não se preocupam muito em tentar entender a lógica da matéria, mas sim o que vai cair na prova. E esse sistema é mais fácil. É muito mais fácil que você correr atrás de uma bibliografia, estudar com um pouco mais de aprofundamento e trazer ali para a sala de aula uma postura mais crítica. O direito é minha segunda graduação na UFMG. Eu tinha um outro professor na graduação anterior que eu fiz, que foi a graduação de farmácia, que era um professor até mais velhinho, muito experiente. Ele falava muito assim com a gente no laboratório: o experimento de vocês deu errado porque vocês seguiram o que estava no livro. E o livro estava errado, vocês têm que ter espírito crítico. Se vocês não tiverem espírito crítico, na realidade vocês não vão conseguir fazer o que vocês têm que fazer. E aqui na Faculdade de Direito eu não tenho essa experiência. É muito o que o professor falou, uma posição de poder. Antes de vir para cá, para essa mesa, a gente ficou pensando como abordar essas questões e não ofender um professor X ou Y. E aqui eu não falo de um professor específico, eu falo da forma como as coisas são feitas aqui dentro da faculdade. É uma posição de poder em que o professor sabe. Muitos professores aqui dentro eles não gostam de responder dúvida, não gostam que você coloque uma questão. Alguns professores são bastante abertos, mas a maioria não gosta, porque vai atrapalhar ali a lógica da aula dele, a sequência da aula dele. Então, falta muito isso na Faculdade de Direito. É o que a Bárbara falou, a gente tem uma aula muito expositiva. Às vezes não tem, e aí os meninos colocaram um estudo de caso, fazer um trabalho, uma coisa mais prática, mas qualquer outro método que instiga esse espírito crítico, a gente não tem isso aqui. E normalmente o que o pessoal faz é o seguinte: eu escolhi a área que eu gosto, é empresarial, é penal, é direito internacional, o resto fica completamente negligenciado. E a gente não entende que o direito não é... Eu entendo que o direito, essa compartimentação é didática. Não é porque você vai trabalhar com constitucional que você não tem que saber direito internacional. Se você vai trabalhar com internacional, você não tem que saber um constitucional, um processo civil. O conhecimento é muito compartimentado e a gente não consegue ter essa visão do todo. Então, eu sinto muita falta disso aqui. Eu sou monitora, então eu sinto também que eu fico um pouco no meio do caminho. Eu fui monitora da Bárbara e do Pedro, em Direito Internacional. Então, às vezes, eu sinto que eu fico no meio do caminho entre ter a experiência do aluno, a experiência que a gente... de estar no banco da sala de aula e todos os problemas que a gente tem de não conseguir estudar tudo, ser massacrante, às vezes sofrer violência moral dentro de sala. E tenho a visão também como monitora que eu tenho de, às vezes, ver, quando eu sou monitora e eu acompanho as aulas da turma, como que, às vezes, alguns alunos também levam aquilo com muito pouca seriedade, pensam assim: eu não gosto dessa matéria, então não é importante. Eu já vi aluno, por exemplo, chegando e falando: mas eu não gosto da aula do professor tal, então a prova dele não pode ser difícil. Como assim? É uma questão muito complicada. Os dois lados estão viciados, tanto do professor quanto dos alunos. E aí um fica colocando a culpa no outro, porque o aluno é vagabundo. Eu já vi muito professor falando: aluno não gosta de ler. A gente não tem tempo para ler o tanto de coisa que todos os professores e todas as matérias pedem. Não dá tempo, nem se a gente não dormir, não dá tempo. E o aluno, por outro lado, fala: mas o professor, aquele professor é desinteressado, ele não gosta de dar aula, ele está ali por qualquer outro motivo. Então fica aquela troca de farpa
que não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que é muito essa questão, e sempre que eu penso, a gente teve também semana passada um diálogo com o pessoal que acabou de sair da faculdade. Os alunos que saíram da faculdade há pouco tempo, estão ou na advocacia, ou passaram num concurso público, estão no serviço público. A gente teve a presença de um juiz, de uma concurseira, esses vários perfis de alunos depois que saem da faculdade. Eu observei que era muito curioso como que cada um deles falava o seguinte: mas para o que eu atuo hoje, falta direito notarial na faculdade. Mas para o que eu atuo hoje, falta direito, processo coletivo, faltou direito ambiental, faltou isso, faltou aquilo. No final eu perguntei para eles: vocês acham que isso tudo deve ser incluído na grade? A grade já é extremamente rígida. A gente tem que incluir essas matérias também. Que raciocínio que é esse? Entende? Aí eu perguntei, porque sempre quando eu penso, eu até falei com o pessoal, quando eu soube desse seminário, que eu queria mais ouvir do que falar, porque eu não tenho uma proposta montada do que deve ser feito. Igual, por exemplo, esse semestre eu tenho um professor que ele teve uma proposta, mas a gente fazer uma estrutura de seminários. Só que, assim, é tão mais difícil que eu me senti naquela vontade, que é o que o Pedro falou. Poxa, eu podia ser expositiva. Mas aí, quando eu pensei nisso, eu falei: como que te leva, que te empurra esse sistema de aula expositiva e de uma prova? Quando eu tenho uma prova de múltipla escolha, que nem o Pedro falou, eu tenho vontade de morrer. Porque normalmente quando o professor faz uma prova de múltipla escolha, ele não deixa usar o código. Então, basicamente, o que eu faço é, no dia, eu decorar o código. Porque se eu decorar antes, eu vou esquecer na hora da prova. E se, por qualquer motivo, eu não posso usar o código, eu tenho que decorar o código. Qual vai ser a importância disso na minha vida profissional? Entende? Será que não é muito melhor, que os meninos falaram, caso? Eu acho que isso deve ser debatido, mas voltando ao que eu queria falar. Todas as vezes que eu penso, uma solução que sempre vem na minha cabeça é a flexibilização curricular. Porque sempre vai ter aquele aluno que acha que não é importante estudar penal, porque ele acha que o empresarial é mais importante. Ou aquele aluno que gosta de penal falar: por que eu tenho que fazer 4 empresariais? Então, fazer uma flexibilização não de uma forma jogada, mas de uma forma que a gente tem um ciclo básico, tem um tutor, um professor tutor para estar perto da gente e conduzir essa escolha de um currículo mais flexibilizado, e tentar fazer isso, porque da forma como está hoje, tem muita gente que fala que não deixa a faculdade estragar seus estudos. Você está sempre estudando para um ciclo de prova, aquele ciclo de prova acaba, e aí você passa para outro. E é sempre aquela questão de você não conseguir estudar. Você está num grupo de estudo, por exemplo, você se envolve num projeto de tentar escrever um artigo, você está num grupo de extensões. A gente tem grupos de extensões importantíssimos na faculdade, o DAJ, o Polos, o RICAD, todos esses grupos que são extremamente importantes e que talvez chegue no ponto do semestre que você não consegue mais se dedicar porque você está totalmente absorvido pelas tarefas da faculdade, que nem sempre são tarefas, é o que os meninos falaram com genialidade, que são avaliações muitas vezes burras, que não usam a potencialidade que a gente tem no aluno aqui na Faculdade de Direito. Então, muito isso, eu queria jogar essa ideia da flexibilização, de uma aproximação do diálogo entre professor e aluno, para não ser essa guerra de um jogar a culpa no outro, onde está a culpa do ensino jurídico. E colocar o debate aí, só fazer uma última provocação. Eu fiz uma pesquisa já há 2 anos que o Ranking da Folha vem colocando os direitos como o melhor do Brasil. O que acontece? A gente vê que, assim, o pessoal coloca no Facebook para provocar os amigos, né, que às vezes estudam em outra faculdade, fala: olha, a minha é melhor. Mas o sentimento, quando a gente vai conversar entre os colegas, é assim: como o nosso curso de Direito pode ser o melhor do Brasil? Não porque a gente não é capaz, não porque os nossos professores são super capacitados, a gente tem professores aqui muito bem titulados. Problema, embora, como a Bárbara pontuou, algum problema em algumas faculdades de Direito do Brasil, de não ter esses professores como titulares, fala que não é um problema. No ranking da Folha, inclusive, um dos pontos, critérios que a gente está melhor pontuado, essa relação de professores com doutorado e mestrado. Então, o problema não é esse. Nossos professores são extremamente capacitados. O perfil do aluno também, que eu vejo em todas as áreas, independente de onde você quer ir, de qual vertente do direito que você sente mais afinidade. Os alunos aqui da casa, eles são muito bons. Eles reconhecem isso, inclusive, no mercado, nos estados.
Então, o problema não é esse, o problema não é a capacidade, o problema é como que as coisas se desenvolvem aqui na cidade, como o sistema é viciado e a gente converte para a via mais fácil, mas que é uma via que para a gente não é interessante. Então, eu queria colocar esses pontos da flexibilização, uma maior participação do aluno nos projetos de extensão, que talvez seja uma via interessante, e aí eu acho que a minha fala é essa. Muda, gente. Enfim, nós vamos abrir rapidamente para que eles comentem as falas dos outros, para o debate aqui na mesa, e depois a gente vai abrir para o debate com vocês, ok? Hiper rápido, eu já falei que eu tenho muito ouvir, acho que o debate é mais importante, mas tem uma tensão aqui. O currículo está baseado em informação e o desejo do grupo é de conhecimento. E são duas coisas completamente diferentes. Informação, hoje em dia, nós achamos em qualquer lugar praticamente. Conhecimento é cada vez mais raro. Por isso, a grade ingessa, porque a grade tem uma lógica de informação, a exposição tem uma lógica de informação, a avaliação objetiva tem uma lógica de informação, e o que se precisa é conhecimento. Conhecimento só pode ser construído a partir do sujeito. Então, acho que essa é uma tensão importantíssima a enfrentar. E, na flexibilização do currículo, que eu estou a favor, desde que a gente faça essa reflexão. Se eu faço uma grade baseada em informação, eu estou pensando em conteúdo. Se eu prioritariamente em conteúdo. Se eu faço uma grade baseada no sujeito, eu estou pensando prioritariamente em habilidade. E aí eu tenho uma lógica completamente diferente. Mas eu acho que, não estou falando da UFMG, mas de maneira geral, os cursos dele no Brasil não valem o investimento que recebem. Porque para a informação é uma opção de estudo. Para conhecimento precisaria demais, eu acho. Eu acho que a gente poderia abrir para o pergunta. Só um pouco disso, a gente estava até comentando aqui, professor, que a lógica da prova fechada é a lógica do curso, né? Não é para o concurso, que o curso existe, não é para aparelhar o Estado. O concurso público é como? Enfim, né? Você faz a prova para que se espera do sujeito também. Mas vamos ver. Eu queria só fazer um comentário àquilo que o Pedro e a Simone colocaram sobre a postura do aluno, né? Que o aluno também se coloca de uma forma passiva, convenientemente. E uma coisa que eu observo também é que, assim, é uma execução que depende de professores e alunos, mas eu percebo que o professor tem mais poder, ele tem uma posição que permite que ele paute o ritmo da aula. E muitas vezes um professor que inova, e essa inovação foi cotada por um grupo de alunos ou alguns alunos, acontece que o aluno não consegue assimilar uma aula no primeiro horário para a qual ele vai ter que se preparar com leituras prévias, levar questões, e na outra que ele vai simplesmente chegar, sentar e receber. Então, eu concordo que seja um problema estrutural, de que iniciativas individuais dos professores muitas vezes saem frustradas, porque os alunos já estão reproduzindo essa questão, mas se não houver essa iniciativa do professor, também nada acontece, porque os alunos não têm como se mobilizar e falar, professor, por que você não muda da sua aula? Até porque isso muitas vezes é muito visto como uma ofensa. Só isso. Pessoal, então eu vou abrir para as falas. Eu já tenho aqui o Henrique inscrito, Rafael. Calma, gente. Hoje eu não enxergo como eu mostro. Que a pergunta para fazer 2 blocos. Isso, tá. Mais alguém?
serem breves nas questões, para a gente poder discutir, conversar, para a gente não ficar... Porque às vezes as pessoas vêm, eu sei, eu entendo. Todo espaço de encontro aqui na terapia de grupo. Sempre, sempre. E tem que ser, né? Porque a gente tem tão pouco espaço para fazer essa terapia que a gente tem que aproveitar todos os minutos. Mas para tentar ser um pouquinho mais breve, para a gente poder conversar o máximo possível com os nossos condutores, né, do debate. Você vai lá aí. Obrigado, Marcelo. Eu tenho 2 pontos bem breves, realmente breves. O primeiro é que eu compartilho da visão da Fernanda e do Pedro quanto à necessidade que a gente tem de conhecimento. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei porque eu gosto do direito. É um negócio que eu não gosto de pegar alguém no ponto, mas eu vou ter que fazer isso para exemplificar o caso. Eu gosto do direito em si como um todo. Eu estou fazendo monitoria em direito internacional, extensão em penal e quero fazer uma iniciação científica em processo civil. Toda a área me agrada. Então, como conciliar isso, que acho que é um anseio do Pedro também, com essa grade que eu também considero necessária, assim eu compartilho da visão da professora Juliana, que diversas são as matérias que se interligam na prática e que a gente tem que pelo menos ter um mínimo de conhecimento acerca delas, além da prática, mas também porque o direito não é isolado. Eu acredito que o civil não seja isolado do penal e assim sucessivamente. Então é o primeiro ponto. E o segundo é justamente o inverso. Como despertar naquele aluno que entra cada vez mais cedo na faculdade, com 17, 18 anos, às vezes direto, esse interesse. Como trazer para a faculdade a necessidade dele ter esse conhecimento e poder se pautar no cotidiano acadêmico. Eu, de novo, voltando a mim, eu sinto um prejuízo muito grande hoje no meu 6º período, tanto de coisa que eu já deixei passar, mas ao mesmo tempo deixei passar porque eu não tive tempo de focar e eu quero voltar em diversas áreas. São esses 2 contrapontos assim, que eu queria que fosse discutido. Amanda, né? Outra coisa que eu não tenho errado. Vai lá, Camila, desculpa. Acho que... Pode. Não, então, eu tenho uma experiência, porque também comigo, eu gosto do direito no geral, mas eu senti uma falta já, assim, no final do 4º e 5º período, de me voltar um pouco mais para a prática. Porque assim, eu não tenho um perfil tão mais teórico, tão mais acadêmico, enfim. E acabou que eu fui fazer estágio, fui para fora da faculdade. E agora acontece um pequeno problema. Todo o tempo que eu tinha disponível, agora eu sou consumido por outras coisas e eu não posso dar atenção para a faculdade. Então, eu acredito que esse seja também um perfil aqui dentro. Você sai da faculdade, você sente falta de que você não está na faculdade e que você não tem tempo mesmo para a faculdade. Então, assim, vira uma coisa assim, é quase assim, eu preciso de férias para fazer as coisas da faculdade. Então, assim, é uma situação um pouco complicada, mas é porque eu acho que a gente sente falta de ter esse contato com o direito acontecendo aqui dentro da faculdade. Por exemplo, assim, a gente faz matérias de processo, enfim, matérias extremamente práticas. E aí, assim, eu não tenho um momento dentro da sala de aula para assim, vamos escrever uma petição inicial aqui? Porque como é que é o endereçamento? Só você joga no Google e acha. Mas será que existe um momento específico para a gente fazer esse grupo, para fazer esse trabalho? Isso não vai trazer o aluno mais para dentro? Porque o que eu tenho percebido também, e outra coisa que eu acho que vocês podem discutir e esclarecer melhor, é que existe um problema dentro do próprio ensino universitário, que é a universidade e as faculdades, são de direito. É um espaço de formação ou um espaço profissionalizante? É para formar um profissional técnico ou é para formar uma pessoa? Que eu sinto também que isso. Porque as matérias propedêuticas, elas têm o objetivo de engrandecer a pessoa. Mas é a parte técnica. Eu acho que tem um conflito muito grande aqui dentro da faculdade também. E a última coisa é o seguinte, professor, ele é jurista ou ele é educador? Porque os professores aqui da faculdade, eu vejo 2 perfis. Ou eles, pouquíssimos são diferentes. Ou eles são juristas, tipo assim, aplicadores de direito, das diversas formas, ou eles são acadêmicos, que também são 2 coisas diferentes de educador. Porque a matéria que eu tenho em teoria da Constituição é totalmente diferente que eu tive, é totalmente diferente da pessoa que está tendo agora, porque o professor mudou, aí a tese dele mudou também. Então, assim, a matéria do professor ou a matéria da faculdade? Então, eu acho que esses são grandes desafios. Essa coisa que o Henrique colocou também, que o aluno chega muito maturo, entra na faculdade com 17 anos. Como é que eu vou entender a profundidade de um texto super interessante, e, enfim, com 17 anos? Então, essas são as principais colocações. Vai puxar, então vem lá.
certa rapidez. Boa noite, meu nome é Laura Brito. Eu vim fazer só uma indicação para o Pedro, que eu achei que o professor Garcês faria. Pedro, te recomendo vivamente um vídeo chamado Avaliar é Dar Valor, está no perfil do YouTube do professor Garcês. Tem várias informações muito interessantes sobre avaliação. Professor Garcês, eu ansiei muito por poder te fazer essa pergunta, que é o seguinte. Tenho feito várias opções dentro da minha sala de aula, principalmente quando ensino História do Direito, conto para os meus alunos o porquê das minhas escolhas e tento fazer deles atores dentro do ensino também. Acontece que algumas vezes os alunos ainda não compreenderam essa minha opção, contudo, alguns que compreendem me deram a seguinte resposta, que tem me feito pensar. Eu não quero ser protagonista desse processo. Eu não quero. Eu quero vir aqui e receber as informações que você tem para me dar. Há uma legitimidade nesse posicionamento do meu aluno, professor? Eu devo aceitar isso? Eu tenho pensado muito nisso, porque se ele entende a minha proposta, mas ele tem a legitimidade de recusar? Muito obrigada. Rafael, eu acho que eu vou fazer 2 blocos, pode? Porque acho que eles daqui a pouco esquecem, né? Então, fala, Rafael, e a gente... Posso falar ou se vocês preferirem ficar? Porque eu posso ficar no segundo bloco, não tem problema não. Pode falar. Boa noite, meu nome é Rafael, eu queria rapidamente me apresentar. Eu sou professor substituto aqui na faculdade, mas sobretudo eu sou aluno da pós-graduação. E eu gosto sempre de frisar isso, que tem até uma fala do professor Barroso, que eu sempre parafraseio, ou então até faço uma paródia dela, para ser mais sincero, que ele uma vez me disse que, apesar de ter parecido ao longo do tempo que ele é um advogado que dava aulas, na verdade ele sempre foi um professor que patrocinava algumas causas. Eu gosto de parafrasear para dizer que, apesar de parecer que eu sou um professor que tem algumas aulas, na verdade eu sou um aluno que dá eventualmente algumas aulas. Eu acho que isso é muito importante porque a posição do educador, enquanto também um interlocutor que recebe algo dos alunos, ela é fundamental. Apesar disso, eu acho que, e aí está a minha pergunta, qual que seria para vocês, para todos os componentes aí da mesa, ilustres, qual que seria a medida entre uma certa cultura de educadores e alunos e um redesenho da estrutura curricular ou da estrutura organizacional dos cursos de direito? Me parece que, em grande parte, essa estrutura ela conforma uma orientação de aula que, inevitavelmente, é engessada. Porque, tudo bem, nós podemos colocar na cultura do professor, na cultura do aluno, a culpa pela falta do diálogo, pela falta de abertura, mas muitas vezes é complicado nós depositarmos apenas naqueles professores individuais a possibilidade de abrir naquela matéria específica, naquele semestre, uma possibilidade um pouco maior de diálogo, se ele sabe que o currículo o força a apresentar aquele conteúdo. A ementa precisa ser cumprida. O mundo lá fora reclama, concursos públicos, para bem ou para mal, tem uma estrutura. Então, assim, é algo muito complexo, sobretudo porque envolve uma reforma estrutural, não só curricular, não só organizacional, de dentro da faculdade de Direito, mas de fora dela também. A sociedade, ela se organiza e ela funciona a partir de uma lógica que vem daqui, que nasce daqui, mas que se projeta para fora disso daqui. E uma última provocação, se vocês me permitirem, era de tentar pensar também, de tentar resgatar alguma racionalidade nessa nossa estrutura. Que eu até gostei bastante do mapeamento que vocês fizeram, sobretudo o professor, achei simplesmente genial, realmente, as razões realmente são essas, a coisa funciona realmente dessa forma. Só que eu acho um pouco complicado nós encararmos a nossa estrutura como apenas negativa. Eu tive uma experiência em um intercâmbio estudantil durante a graduação. Eu também sou muito novo, tenho 25 anos, entrei com 17 anos na faculdade. É realmente um momento, uma etapa de pouca maturidade, mas eu tive a experiência de passar mais ou menos um ano estudando na Alemanha e entrei em contato com uma estrutura organizacional curricular bastante diferente. Eles mantêm cursos
que muitas vezes duram mais do que os nossos, porque eles não permitem que os alunos façam estágio durante os primeiros 5 anos, que incluem um ciclo básico de aulas muitas vezes positivas, seriam os rolês, e em seguida esse ciclo básico, que dura entre 2 e 3 anos, seminários com turmas um pouco menores, um contato um pouco mais direto do aluno com o professor para o estudo de temas específicos. Apesar disso, assim, a gente encara essa realidade como algo simplesmente sensacional, né? Mas apesar disso, eu tive um contato com alguns alunos que haviam estudado no Brasil, alemães que haviam estudado no Brasil, e eles, primeiro, elogiaram profundamente o nosso sistema curricular, que cobria, em termos de conteúdo, uma matéria muito mais completa do que aquela da Alemanha. Segundo, diziam que a estrutura de aula aqui, muitas vezes expositiva e de avaliação fechada, ela também cumpria uma função importante que era muitas vezes negligenciada na Alemanha. E, por fim, falavam também que o estágio durante o curso era absolutamente fundamental, algo que faltava a eles lá, porque eles tinham completamente uma universidade fechada para a realidade, sem contato para a prática jurídica, e chegavam ao final dos 5 anos para exercer ou para tentar exercer alguma profissão, sem ter tido propriamente uma experiência para saber o que eles queriam fazer ou o que eles não queriam fazer. Eu acho que a interlocução entre as duas realidades ela é muito importante. Mas a gente precisa, na verdade, tentar encarar o seguinte: a aula expositiva tem algum lugar, a prova fechada tem algum lugar, as questões de múltipla escolha tem algum lugar. Talvez não o lugar que nós temos dado a elas, mas a gente precisa também pensar reforma estrutural, reforma curricular, reforma organizacional, tentando resgatar alguma racionalidade na estrutura que nós temos, sem pensar que importando um modelo externo 100%, nós estaríamos solucionando todos os nossos problemas. Obrigado, então, rapidamente, começando pelo fim, pelo João Rafael. Eu, honestamente, acho que, estou plenamente, quer dizer, tem lugar para o expositivo, tem lugar para tudo. O que não tem lugar é para a gente não refletir o porquê faz aquilo, tá certo? Acho que a nossa estrutura está completamente furada. Eu não tenho nenhum problema com a aula expositiva, não tenho nenhum problema com a grade como nós temos. Eu tenho um problema que isso não funciona. As pessoas saem sem saber direito. É muito investimento público para sair tantos jovens sem saber direito. Se tivesse funcionando, estaria ótimo. Eu faço sempre a mesma piada. Não é o método tradicional que é o problema. A hipoglose tradicional e funciona. O problema é que não funciona. Porque você não precisa pensar. E aí tem duas coisas que eu gostaria de enfrentar. Primeiro, é claro que a estrutura é contra a gente. Mas, pessoal, a vida inteira é assim. Nós estamos num país difícil. Nós vamos abdicar de mudar o país porque a estrutura é difícil. Vamos abdicar de transformar uma sociedade injusta porque é difícil. Vamos abdicar de transformar a estrutura familiar porque é difícil. A estrutura do trabalho porque é difícil. O mundo já existia antes da gente. O que a gente vai fazer? Falar, puxa, o Drummond fala isso. O Drummond fala, bom, é melhor adiar para a geração futura o sonho da felicidade coletiva, porque eu não posso sozinho explodir a ilha de Manhattan. O mundo está aí. Esse é um motivo, não é uma razão para não agir. Esse é um motivo para agir. Eu acho que, embora a gente não possa reformar tudo, a gente pode reformar alguma coisa. O problema é a gente achar que porque não pode reformar tudo, não tem compromisso de mudar nada. Eu acho que aulas individuais fazem enorme diferença. E professora Laura, eu honestamente acho que não é legítimo um aluno dizer que não quer participar. Como eu acho que não é legítimo um cidadão falar que não quer participar. Como eu acho legítimo alguém falar que quer se beneficiar da sociedade sem contribuir para a sociedade. O espaço da universidade é um espaço de formação. Eu não estou vendendo dados, eu não sou um banco de dados. Eu sou um professor. E parte da minha missão
é fazer com que esse sujeito se aproprie do conhecimento, e a minha perspectiva pedagógica é que isso implica um sujeito ativo. Porque o conhecimento é político e é valorativo. Isso não é um método periférico. Isso não é um outro jeito de dar o conhecimento. Isso é um outro conhecimento. Isso não é a periferia do meu objeto. Este é o meu objeto. E eu prefiro fazer isso porque é o seguinte, eu tenho certeza que os alunos são muito melhores que eu para pegar informação. Então, se o aluno fala assim para mim, professor, é legítimo eu não ser responsável pelo meu percurso, eu falo, não. O senhor vai me encher o saco desse jeito? Vou. Porque não é legítimo. Porque não é legítimo reclamar do país e não fazer nada. Porque não é legítimo reclamar da pobreza e não fazer nada. Porque não é legítimo reclamar da injustiça e não fazer nada. E é isso que eu quero fazer. Então, eu acho que, nesse sentido, nós, como professores, temos um compromisso ético. Nós pegamos, e aí eu quero voltar um pouquinho, fala menina de 17 anos. Menina de 17 anos tem coisas maravilhosas, tem outra coisa. Eu, como professor, sei que o cara tem 17 anos. Ou eu tenho uma cortina na minha frente, eu não sei a idade do pessoal. E embora a gente não saiba muita coisa aos 17 anos, como não sabe aos 27, como a professora, aos 37, como eu, e mais pra frente. Tá certo? Então, embora a gente não saiba muita coisa, a gente sabe muitas outras coisas. De novo eu volto para o começo. Eu ensino a partir do meu objeto, a partir do meu sujeito. Se eu fui convidado para dar um curso em Israel, por exemplo, certo? Qual a primeira pergunta que eu faço? Como são os alunos em Israel? Porque não adianta eu dar o mesmo curso em todo lugar para a mesma pessoa. As pessoas são diferentes. Se eu recebo um aluno de 17 anos, eu tenho que ser professor de um aluno de 17 anos. E o direito é fascinante. Prova disso que tem filme pra caramba de tribunal. O direito mostra com coisas tão lindas da vida humana, pô. Se você não é capaz de interessar um menino ou uma menina de 17 anos pelas coisas mais centrais da vida humana, como a liberdade, a capacidade de agir, a solidariedade, a responsabilidade pelo outro, a capacidade de vir, você não é capaz de interessar ninguém por nada. E não coloca a culpa no aluno. Agora, acho sim que, como a pessoa colocou, nós temos alunos consumidores. E é isso que eu vou dizer uma coisa. E é aí que você se torna professor. Ele pode querer que eu seja um produto e eu não vou ser. E nem ele vai ser na minha sala. E acho que a questão da prática, né, muito bem colocada pela mesa, e a questão da profissionalização ou formação geral, não necessariamente é um problema. Se ao invés de na faculdade de Direito nós gastar tempo decorando o conceito, a gente colocasse na mesa problemas complexos, pessoal, vocês são inteligentes, você tem 3G aí, você tem internet, a informação você pega, vamos fazer o debate. O caso do mensalão e as dificuldades, não só de decisão, mas do debate sobre a decisão do mensalão, mostrou não é que ele tem pouca informação, tem pouca capacidade de raciocínio jurídico. Seria tão bom se a gente utilizasse o tempo para fazer isso. Agora, eu volto que a pessoa colocou. Eu acho que essa grade não ajuda. E os concursos públicos pioram. E depois tome cursinho da magistratura, tome tudo com dinheiro público. Não estou dizendo que está errado. Mas a magistratura entende que o cara não está formado. A procuradoria também não. O escritório também não. Pô, se não é para formar, vamos reduzir o curso para 2 anos, é mais barato. Dá um certificado em 2 anos. Se o exame da OAB, se o cara está pronto, se o cara depois de 2 anos passou na OAB, passou. Se o cara aprende na prática, para que jogar 5 anos de dinheiro de ensino público num país que tem tão pouco recurso? Põe ensino fundamental, põe creche. Agora, pagar por ficar no bar tomando cerveja, não é legítimo, pô. Não é legítimo. E eu fazer vista grossa para isso não é legítimo. Então, desculpa, gente, mas são 2 coisas aqui. Primeiro, sim, eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade pelo processo. A faculdade tem que ser produção de conhecimento. Produção de conhecimento
é debate sobre a prática, onde nossas diferenças vão aparecer e onde ninguém pode ser neutro. Acho que a grade atrapalha, a estrutura atrapalha, o nosso modelo de conhecimento é muita informação e está furado, mas não acho impossível a gente resolver. E acho que o grande perigo, com isso eu vou terminar, o grande perigo é a gente achar que porque não dá para fazer tudo, não dá para fazer nada. Aqui nós estamos mostrando que não é verdade. As várias experiências que se falaram no grupo de estudo e extensão, que são periféricas na experiência da faculdade, podem se tornar centrais na experiência da faculdade. Talvez só isso, passar essas experiências da periferia para o centro, transformasse completamente a experiência que nós temos aqui do ensino jurídico. Eu quero só complementar o que o Rafael e o Henrique colocaram da questão do aluno que entra muito novo. A gente já discutiu isso em outras oportunidades na minha sala. Eu sou da sala do Samuel, a gente tem muito esse discurso lá, teve esse discurso com alguns professores que deram essa abertura. Eu sou da seguinte opinião: se você não aprende a lidar com o mundo real e com o que a gente vai lidar depois que a gente estiver formado, você também não vai estar preparado para entrar no mercado com 22 ou 23 anos, que vai ser a idade que alguém que entrou com 17 vai formar. A gente tem um ensino, uma forma de educação no ensino fundamental e no ensino médio extremamente enciclopédico. Hoje em dia o ensino médio ele não é voltado para a educação, mas para fazer o Enem. Mesmo as escolas particulares, elas têm aquela cartilha, às vezes quando o menino está numa sexta série, de como fazer questão do Enem. Aprender a fazer aquele tipo de questão, porque chegou lá na frente, você vai fazer um vestibular com esse tipo de questão. E aí, chegar na faculdade e reproduzir esse sistema, então, quanto que a gente vai ter um espírito crítico? Quanto que a gente vai ter esse contato com a realidade? Então, eu não acho que é justificativa alguém de 17 anos falar, porque entrou na faculdade com 17 anos, que não tem que ter um choque para mudar o sistema, como a educação é feita, para mudar a forma como as coisas são pensadas. É exatamente esse momento. Porque é exatamente dentro da universidade que a gente tem a oportunidade de errar. Para exatamente como o professor falou, não chegar à sociedade sofrendo um erro que a gente cometeu. Então, eu acho que nessa questão um pouco disso, e o aluno que é o aluno cliente, que é o aluno consumidor, eu concordo plenamente com o professor, ele não tem legitimidade para falar que não quer. Às vezes esse aluno, ele tem, eu não vou julgar muitos motivos, mas de repente ele já tem ali uma posição depois que ele formar. Ele não está preocupado com o que ele vai aprender aqui dentro, mas e todas as outras pessoas que estão? Vão sofrer porque o aluno não quer, quer só receber, não quer participar daquele ensino, e todos os outros que querem. Como que isso fica? Em quem que a gente vai basear o modelo? Então, a colocação é essa. Bom, eu não me considero uma autoridade para responder nenhuma das perguntas, mas eu queria dar de novo minha opinião e fazer uma pergunta para o público. Primeiro, eu acho que o Henrique falou muito interessante, quem quer aprender tudo do direito? Acho o máximo. E eu acho que a resposta para tudo isso, inclusive puxando o que o professor falou, de trazer coisas que são periféricas para o centro, para mim eu vejo como, e puxando também essa questão do aluno que entra com 17 anos com outra mentalidade, é de aumentar a liberdade do aluno, mas aumentar também a responsabilidade. Todo mundo já concordou que não pode ficar um aluno consumidor, passivo. Então eu vejo que se o aluno quiser estudar tudo, deixa ele estudar tudo e sempre deixar ele responsável pelo que ele faz. E daí se o aluno vem de uma mentalidade de ensino médio, onde ele é mais passivo, que os professores dos primeiros períodos sejam professores, como o professor falou, e comecem a ajudar esse aluno a transicionar de uma posição passiva para uma onde ele seja responsável pelas suas escolhas e ativo para fazer e que conhecer a liberdade para escolher o caminho que ele vai trilhar na faculdade, seja mais generalista, seja mais específico. Ele só não pode ficar fazendo nada ou muito pouco. Sobre essa questão do aluno passivo, eu só queria complementar o que você falou, no sentido de que muitas vezes o aluno interessado, né, como o professor falou, não quero participar, não quero que você me passe informações, isso não é aprendizado. Então, assim, eu acho que é uma questão de maturidade também, porque eu também entrei muito nova aqui. Hoje, no meio do curso, eu gostaria de fazer algumas escolhas, mas eu vejo que essa opção de, não gosto de tal aula,
não quero participar, então você não quer aprender. Porque se você não quer aprender, por que você está aqui com dinheiro público? Acho que o aluno vai exigir do professor que passe informação. Não, então toma um livro, você pode ler esse livro. Assim. Você não precisa de um professor de uma aula só para julgar informações. Aprendizado é outra coisa, a construção de conhecimento é outra coisa. Então, eu acho que essa recusa do aluno volta numa questão de por que você está lá, por que você fez essa escolha de prestar vestibular para esse curso e estar lá. Porque é uma escolha inicial e vai ser, e vão seguir outras escolhas ao longo do curso, que o aluno tem que ter autonomia para fazer. Eu fiz a primeira pergunta, e é uma pergunta que eu queria, às vezes, no debate, alguém for trazer, para os próprios professores, ideias para não penalizar ou para gratificar ou recompensar o aluno que, no modelo atual, dentro do modelo atual, para a gente fazer uma mudança pequena, o aluno que toma a iniciativa de sair da passividade, como um primeiro passo, às vezes. Porque eu vejo que, por exemplo, participar de grupos de estudo e só ganhar seja por isso, não é uma boa gratificação. Então eu conheço o pessoal do GED, eu vejo pessoas brilhantíssimas participando do GED, e, poxa, se aquelas pessoas não tiraram total internacional, elas mereciam ganhar pelo menos alguma gratificação a mais na nota mesmo, de alguma forma, por terem sido tão proativos e por saberem tanto e não terem sido avaliados apropriadamente. Só uma coisa pontual, uma experiência que estamos fazendo na GV, que está sendo legal, essa coisa de pegar o que é a periferia do curso, trazer para o centro, né? A gente está dando cada vez mais crédito de disciplina para esse tipo de coisa. Porque tanto faz fazer uma disciplina em 4 horas, quando você oferecer lá o grupo de estudo, é muito, com todo rigor, com todo tipo de avaliação, mas você consegue completar a sua carga horária, em vez de fazer, por exemplo, 10 disciplinas, se você fizer 6 disciplinas e 4 grupos de estudo, dá a mesma coisa. Isso permite que quem está mais envolvido vá, e como isso forma melhor as pessoas, recompensa mais, gera profissionais melhores, é mais divertido, você começa a ter uma influência benigna. Então é uma pequena mudança. Em vez de ser só horas complementares, etc. Então, não, vale uma disciplina. É muito legal. Por que eu vou fazer direito administrativo 25 se eu posso fazer um grupo de trabalho super legal sobre políticas públicas e inclusão social? Dá 4 créditos, 6 créditos. Não é uma coisa talvez tão radicalmente diferente, mas dá uma sinalização muito importante de que tipo de faculdade a gente quer construir. Acho que faz um caminho, uma ideia. Que a gente está tentando dar, está tentando voltar. Eu sei que, só para complementar, eu sei que os colegas vão falar assim, quando a gente faz as sugestões, mas grupo de estudo a gente não controla, tem gente que entra, que sai, que não vai na aula, que não discute. Gente, mas isso tem em todas as nossas atividades. A gente tem que parar com esse duplo padrão, como se a sala de aula, ela também não tivesse fraude. A gente que entra, que sai, a gente que vai passar de ano inteiro lá. Quer dizer, isso é da natureza da atividade. E a gente não pode deixar de mudar a atividade, porque residualmente nós vamos ter problemas. Problemas vão acontecer, né? E você tem que ir lidando com eles. Eu acho que isso também é uma questão. E eu queria só complementar a questão da questão estrutural. Eu falei isso hoje à tarde, mas eu acho que é bom repetir. A gente tem que começar a pensar as reformas burocráticas da nossa faculdade. A gente ter mais espaços de conversa, de troca dos professores, a gente ter mais espaços de planejamento. Eu vou falar várias coisas aqui, porque vocês pediram ideias, né? A distribuição de encargos tem que acontecer antes. A disciplina, o professor tem que apresentar plano de ensino antes do semestre, antes do aluno fazer a matrícula, para ele escolher se ele quer fazer aula com esse professor ou não, esse plano de ensino ou não, certo? A coisa que a gente está muito pecando, né? Fazendo uma coisa assim, matrícula até o dia que o menino está dentro de sala, ele não sabe o que vai ver, muda o professor. Temos que mudar a regra do rodízio, que a gente aprovou lá no Reddit, tem que ser uma regra da nossa faculdade.
ficou um ano na matéria, tem disputa, é do outro, acabou. Não tem que ficar lá até morrer. Tá? A gente tem que desobrigar isso, a gente tem que pressionar o governo, gente. A gente fala tanto, nós somos agentes políticos e a gente não faz. A gente tem que deixar de assumir tanta coisa, tanta gestão absurda. A gente só reúne para discutir coisa absurda. Progressão horizontal de professor automático. Deu um ano, o sistema dá. Por que tem que fazer 400 relator, parecer, passar na congregação, na PQK4? Que é isso? Isso é um absurdo de retrabalho, de perseguiçãozinha, de coisa autoritária, feudo. Eu te dou minha espada, agora você está apto. Entendeu? O que é isso? Enfim, nós temos que começar a trabalhar menos para coisas absurdas e mais porque a gente precisa para sala de aula, para atividade fim. Eu trabalho mais da metade do meu ano, como vocês estão falando disso aí, eu falo de mim. Eu trabalho mais da metade do meu ano para cumprir tarefa das coisas que eu tenho que fazer e aí espero as férias para poder fazer as coisas que eu quero fazer. É exatamente isso que a gente faz todo dia. Também. Quer dizer, então a estrutura, ela está, o ciclo vicioso é para todos nós, percebe? E a gente tem que, quando vai falar de uma reforma de currículo, a gente tem que pensar essas coisas. Essa estrutura burocrática que nos impede de fazer um tanto de coisa. Né? Eu acho que são essas. A gente tem que fazer. Tem que redigir e entregar. Né? A plenária é para isso. Eu falei hoje à tarde, duas coisas para mim são vitais para a gente alejar a faculdade pública no Brasil, acabar com esse feudo que a gente sempre reclama. Concurso de pós-graduação nacional. Nacional, igual que a filosofia faz, igual que a administração faz, com um semestre zero aqui de discussão de projeto, semestre zero só de metodologia, discussão de projetos, grupo para você descobrir seu orientador, seu lugar. Mas por quê? Porque tem que vir gente do Brasil inteiro. A gente tem que ampliar isso aí, porque tem que ficar aqui os mesmos alunos, as mesmas conversas, os mesmos temas. Eu não sei o que está rolando no Amapá. Olha o dia inteiro como está trazendo para a gente coisa nova. Concurso de professor nacional. Tem vaga no FMG, joga no sistema. O cara do Acre, se quiser fazer, tem que vir. Entendeu? Tem que fazer. Por quê? Porque a gente fica fechado. A discussão é fechada, os problemas são fechados, as soluções são fechadas. E a gente sabe dos outros vícios, né? Que eu não vou nem comentar, que esse círculo fechado gera. Enfim, mas são ideias minhas, não necessariamente todas, né? A gente tem que debatê-las. Enfim, vou passar a palavra para o segundo bloco, então. Natália, vem cá. Boa noite, meu nome é Natália, sou estudante de pós-graduação desta casa e a minha pergunta é direcionada ao professor Garcês e também aos demais debatedores, né? O senhor pontuou a questão de ter como foco o objeto ou o sujeito, né? Que às vezes a gente não reflete muito sobre isso, mas isso pautou a grande estruturação da universidade na história. Né? Ou seja, se o que importa é o objeto e não o sujeito ele tem uma posição neutra, passiva, frente ao que ele está estudando. Mas isso me parece que tem havido algumas modificações, tem importantes teóricos pautando essa questão. Ou seja, se você deslocar, não existe mais aquele racionalismo neutro, né? Não existe um sujeito passivo que não pensa sobre o objeto que ele está refletindo e ele, inclusive, interfere nessa construção desse objeto. E aí eu gostaria de perguntar se o senhor consegue observar essa mudança do ponto de vista no ensino, já que o senhor reflete e os demais debatedores também têm conhecimento sobre essa questão, quando considerados os ensinos jurídicos no Brasil, e pautar um pouco a questão da interdisciplinariedade. A interdisciplinariedade a gente tem conseguido realizar de uma forma mais efetiva, me parece que na pesquisa, né? Porque na pesquisa e na extensão há uma perspectiva e uma liberdade maior
dos pesquisadores em fazerem pesquisas interdisciplinares. Agora, o grande desafio seria levar isso para o ensino, porque aí você já se depara com uma grade engessada. E aí, como você construir propostas interdisciplinares no currículo? Então, gostaria de saber também se tem havido modificações nos cursos de Direito nessa perspectiva. Você deixar só a pesquisa para partir para uma perspectiva do ensino interdisciplinar, na estrutura dos currículos. Pronto, obrigada. Boa noite, pessoal. Primeiro, parabenizar pelo seminário, né, e também parabenizar pela participação dos estudantes do seminário. Acho que isso foi realmente muito legal, já que estamos falando de participação dos estudantes no ensino, né? Vamos começar fazendo por aqui. O tema da educação jurídica é muito caro para mim, então, vendo essas falas todas, eu fui me empolgando muito, pensando muita coisa e tal. Então, eu vou tentar falar algumas coisas e ver se elas fazem sentido. Acho uma coisa que me chama muita atenção, que eu fui monitora no primeiro e no terceiro período, né, de alunos no primeiro e no terceiro período, até com a professora Marcela. E foram experiências fantásticas, porque eu acho que, em especial, também no primeiro período, está muito aberto para qualquer coisa que a gente vier propor. Assim, os calouros entram na faculdade realmente sedentos de saber, de experiências, abertos para o que a gente quiser propor. A gente fez com a professora Maria Fernanda uma atividade de preocupações urbanas de Belo Horizonte, o pessoal foi para Betim, foi para assentamento da MST e tal, foi uma coisa assim, bem diferente, e foi uma coisa muito rica que eu acho que se a gente propôs isso em qualquer período um pouco mais para frente, ninguém ia topar. E eu acho que nisso acontece um processo dentro da faculdade que é da perda de brilho dos estudantes. Assim, acho que a gente vai ficando mais fechado, a gente vai ficando com menos tesão, a gente vai achando o curso mais chato, a gente vai perdendo, vai achando que as coisas não fazem mais tanto sentido. E eu acho que entender esse processo é muito importante para a gente ver o que faz com que as pessoas do primeiro período estejam achando que tudo é legal, que tudo é possível fazer, que tudo é fonte de conhecimento, e depois a gente não quer mais saber, não quer mais ir para a aula, não quer mais saber do professor, não quer mais saber daquela matéria. Eu acho que os alunos acabam entrando numa engrenagem que é muito complicada de sair. Então, uma coisa a gente pensar que a gente está fazendo. E aí, Fernanda, eu acho que a exigência do curso de Direito não é tão grande assim. A gente, se você quer formar, você forma lendo o caderno que está no Vetustap antes da aula, antes da prova. Eu cheguei no 8º período, mais ou menos, assim, e estudando de verdade o que eu gostava. O resto foi burlando, né? A gente vai fazendo as gambiarras e vai indo e vai formar sem saber o que devia estar sabendo. Então, eu acho que o que falta é saber articular a vontade de conhecimento com uma aula que realmente te dê vontade de ir, que você não vai estar fazendo outras coisas naquela aula, né? Essas coisas assim. E para o Pedro, a questão da fraude, eu acho que é isso aí. Assim. E o aluno sempre vai fraudar, entendeu? E o professor ficar tentando criar sistemas antifraude, acho que é tentar controlar o incontrolável. E essa experiência que você contou, né, de fazer lá para cá, de você poder pesquisar o tema proposto, que é um problema de verdade, né, assim, que não vai ser aquele simples decorar o código ou o caderno antes da prova e tal, é muito mais rico que quem fizer de verdade está valendo a pena porque não fraudou, porque fraudou, entendeu? E também pensando nessa questão da fraude, sim, né, nessas experiências, acho que tem a questão hoje do Facebook, como que os grupos de Facebook, muita gente, né, a gente tem resolução de questões de prova dentro do Facebook e tal, que a gente já vai para a prova sabendo a prova que o professor vai dar,
e já responde junto no Facebook, e isso que está aprendendo. Então, a gente tem que pensar também que talvez alguns momentos de fraude são momentos de aprendizagem também. Então a gente não precisa de ficar tentando fechar tudo. Assim. Essas são algumas reflexões que eu fiz durante essa conversa. Sobre extensão, mas eu pensei naquela coisa do sujeito passivo, do estudante. Eu não sou um sujeito passivo, eu gosto de perguntar, e às vezes eu penso demais e faço pouco. Mas aqui eu tomei o partido lá, até porque minha namorada, por exemplo, ela não tem tempo direito para ficar estudando, fazer todas essas coisas. Agora, quando o professor chega e quer dela numa posição ativa, ela tem que ter tido tempo para poder estudar. E esse é os 500, né? Tipo, se ela está perdendo tempo ali do estudo básico que ela devia ter tido, que ela está ali na sala de aula, ela está pulando etapas, né? Você está entendendo? Então, esse negócio da falta, ela tem que saber se ela deve faltar a aula ou não. Entendeu? Então, se ela está estudando sozinha e tal, e aí pronto, ela está apta a ver uma aula, pronto, aí vai. Agora, estava pensando na questão da extensão, um painel mais cedo aqui, a gente estava chegando à conclusão de que a parte da extensão, a universalidade que a extensão traz para a nossa consciência, para a percepção de como que a gente vê o direito, é essencial para a gente chegar num ponto de justiça mais apurável, né? Tipo, mais bem desenvolvido. E eu estava pensando se a obrigatoriedade de uma extensão, se seria possível fazer uma ponte necessária entre a Faculdade de Direito e o público, sabe? A questão que a Rubia falou lá no ensino também do objetivo que a faculdade tem, condicional, de promover soluções de problemas sociais, entendeu? Então, eu queria saber se essa obrigatoriedade de uma extensão seria possível. Então, vou passar a palavra para os debatedores para fazerem suas considerações. Então, por partes, Natália, acho que tem coisas muito importantes aqui. Acho que sim, acho que a gente tem importância no paradigma, né, de conhecimento. A crise da razão moderna tem sido discutida, como a senhora colocou, por vários lugares. E na prática, muitas faculdades fazem isso diferente. A faculdade de medicina trabalha como? O cara trabalha lá, o cara estuda a parte teórica, mas o cara faz a residência. E é o seguinte, se a hipótese dele não está correta e o paciente morre, isso é um problema. Ele não fala isso de menos. Eu não discuto o paciente. Né? Não pode falar isso. Isso faz. Faculdade de engenharia é a mesma coisa. Faculdade de economia é a mesma coisa. Faculdade de administração é a mesma coisa. Ou seja, um conhecimento como nós temos, essa crise da razão moderna que a senhora situou, é uma crise que causa incapacidade profissional em várias áreas. Se ela não causa dificuldade no direito, isso é um grande problema. Isso diz muito da nossa área. Porque faz diferença para o economista se ele consegue olhar o mundo ou não. Então, eu acho que em outras faculdades, claramente, nós temos uma clareza de que essa crise da razão moderna está instalada. Mais do que isso, outros espaços de ensino já trabalham com isso. O escritório trabalha com isso, os cursos extras trabalham com isso. Tem a opção de gente ensinando no lugar fora da faculdade, que a faculdade vira uma fábrica de certificação e de emprego para muita gente. Agora, e no mercado brasileiro, o que está acontecendo é o seguinte: nós temos muita gente com OAB ou com juiz e temos pouco raciocínio jurídico. Nós contratamos advogado estrangeiro. A gente contrata advogado estrangeiro para questão complexa. Porque nós não temos capacidade intelectual jurídica, pô. Então, acho que evidentemente que essa crise da razão moderna está dada, que a gente não aprende desse jeito, nenhum de nós lê manual de instrução, não é por isso que não consegue usar o aparelho, não é verdade? Não
precisa primeiro ler todo o manual para depois usar. Né? Então, essa crise está instalada. Ela, em grande parte, não faz efeito no direito por aquela razão. Porque o direito usa uma capa de discurso científico, mas é um discurso de poder. Portanto, não importa se eu sei ou não sei, importa muito mais meu sobrenome, talvez, ou os contatos que eu tenho. Por exemplo, na prática não é assim, como eu digo. Numa parte da prática não é assim. Nós já estamos com uma ausência disso aqui. Algumas faculdades têm feito experiência de fazer justamente isso, transformar a faculdade de Direito em algo muito mais parecido do que acontece, por exemplo, na engenharia, na medicina, na administração. Eu trabalho em cima de um caso. O pouco que você falou do seu trabalho lá, essa é a aula. Tá certo? Então, o problema é o seguinte, olha, o governo de Minas, ou do Amapá, ou de São Paulo, né, está com problema porque foi cancelada a entrega de merenda, porque mostrou-se uma falha no contrato. O processo de licitação demora X tempo, não é isso? E as crianças vão ficar sem merenda. É legítimo fazer uma aquisição de merenda sem licitação? Pode isso? Como é que eu faço isso aí? É um problema difícil para Chuchu. Pai da corrupção, tal. Joga isso na mesa. A molecada vai atrás, eles são super bons para achar informação. Vai achar uma lei administrativa, parte constitucional, etc. O que ele não é capaz de fazer é ponderar a informação. Ele acha que a primeira linha do Google é tudo, mas não é. Mas por isso que a gente é professor. Então, a GV tem feito um pouco isso, outras faculdades também. Agora, aí tem um problema muito grave. O que eu sei como professor? Não é a minha matéria, vamos dizer. Né? Então, nessa situação, vai ter muito aluno que sabe mais que eu. E isso é verdade. Eu estou dando aula, sei lá, de direito de telecomunicações, tem um cara que trabalha com isso, ele sabe muito mais que eu. Ele sabe o que mais que eu? Ele sabe a lei mais que eu, ele sabe a realidade mais que eu. Mas não é exatamente isso que eu estou ensinando. Eu estou ensinando ele a pensar e se apropriar dessa realidade. Isso eu sei mais que ele. O advogado mais antigo, que é tão bom lá na prática, todo mundo fala que o estágio é bom, o advogado mais antigo muitas vezes não acompanhou a mudança. Ele é melhor advogado que o advogado novo que conhece a lei. Eu brinco sempre que tem a questão do Aristóteles, né, na ética, ele fala que tem 3 tipos de conhecimento. A episteme, que é a capacidade de conhecimento abstrato. A tecneia, que é a capacidade de fazer. E a fronese, que é a capacidade de julgar. Conhecimento abstrato a gente acha quase em qualquer lugar. Tecneia, prática, a gente aprende no escritório mesmo. Aprende na prática. Mas como julgar o que deve ser feito? Como ponderar isso? Tem valor ético, tem valor prático, tem valor de consequência ou não? É isso que o professor tem que ajudar o aluno a fazer. É difícil para Chuchu. É uma pergunta que está implícita aqui. Vale mais a pena colocar esse dinheiro todo na universidade ou no ensino médio? Ou no fundamental? Ou na creche? Então, acho que nesse sentido, essa crise já está instalada, em todo lugar sério está instalado, nas faculdades de direito que precisam gerar um conhecimento jurídico de ponta, está instalado, nos Estados Unidos, está instalado. E aqui mesmo, acho que os alunos manifestam isso. Que eles são sujeitos, que eles querem opinar, eles estão apaixonados pelo direito, querem agir no mundo a partir do direito, mas querem um elemento que ajude. E aí junto um pouquinho com o que a Letícia e o Samuel falaram. É muito mais fácil para mim, como professor, dar aula do livro. Eu sei o que vai acontecer, eu sei como preparar minha aula, em 10 minutos eu preparo um curso inteiro. Pular uma pergunta boa é super difícil. Bolar uma pergunta que faça o cara pensar aquilo que eu acho que ele tem que pensar, bolar um curso com base em 4 casos de propriedade, cuja discussão leva à cobertura de todos os conceitos de propriedade, isso é difícil para Chuchu. Isso precisa de um professor. Isso precisa de um professor. E aí é muito maluco, porque uma das coisas maravilhosas dessa ação é que você percebe perfeitamente
que você é capaz de ensinar aquilo que não sabe. E, portanto, aprender com o seu aluno. E a gente constrói junto ali na hora o que está acontecendo. Então, eu acho que esse é um caminho, e é muito triste que no Brasil a competência técnica não faça diferença no curso de Direito. E que a gente dê risada, a gente dê risada mesmo. Quantas vezes as pessoas falam assim, no dia de prova que a classe está cheia, nossa, tem gente que eu estou encontrando pela primeira vez, todo mundo vê. Né? Como se fosse irrelevante a minha competência. Então isso acho que é muito, muito sério, e concordo perfeitamente também com o que foi dito, muito pontualmente, com a questão do poder em sala de aula. Qualquer poder, e também estou me colocando pessoalmente, qualquer poder é um poder para o outro, não é para quem exerce o poder. O poder político, o poder econômico, o poder afetivo, o poder acadêmico, é um poder para o outro. Eu tenho poder para permitir que o projeto coletivo vá em frente. Por isso que eu posso exigir que o cara participe. Não é porque eu estou ofendido, é porque eu sou guardião de um projeto coletivo. Aí se baseia o meu poder. Isso é democracia. A democracia é colocar alguém numa posição em que ele vai zelar pelo cumprimento do projeto coletivo. E quando eu saio de sala de aula, esse poder desaparece, porque é um poder instrumental para o todo. E esse poder traz uma responsabilidade. E a responsabilidade é que, de fato, eu contribuo para o projeto coletivo. Eu acredito que esse caminho, se eu posso, aqui um pouco encerrando minha participação nessas perguntas, eu vejo muito fortemente aqui na UFMG e outros também colegas que estão encontrando, conversando aqui, uma vontade dessa ação efetiva. Um desconforto com a estrutura, mas nós não somos vítimas da estrutura. A estrutura é o início do problema, não é a resposta do problema. A estrutura é o motivo pelo qual eu vou lutar, não é o motivo que me impede de lutar. E eu sinto que é uma força muito clara aqui. E, de novo, com pequenos passos, não precisa mudar o mundo. É uma coisa que não valia crédito, passa a valer crédito. É um negócio que você fazia avaliação de um jeito, você faz de outro. É passar de 86% de disciplina obrigatória para 70%, 30% outras atividades. Muda muito. E daqui a 5 anos, muda mais um pouco. E daqui a 15 anos, você fala para o seu filho, não digo, né? Mas fala para o feto. Olha, você não acredita como era o curso que eu fiz. A gente pode dar pequenos passos. E eu acho que esse evento é um grande passo. Eu acho que a palavra central fala do senhor ficou para mim. Porque eu fico falando, gente, é diferente. Não é a mesma coisa que estudar, não é a mesma coisa que aprender. Eu acredito que a palavra central é a dele. A gente tem feito isso nos nossos grupos criativos. Então, não tem colocado como foco central de Se a faculdade pudesse ser baseada num grande projeto de pesquisa, se a faculdade fosse salva de pesquisa, então é caso com a aluno que é de pavão na aula, fica lá no problema, se interessa por qualquer coisa. Você tem um saco lá no superior, o cara fica assim, interessado é um negócio chato, pô. Não tem jeito. A gente não desliga. Não é isso? Não tem reunião de professor, o professor fica mandando torpedo durante a reunião, vai. Então dá alguma coisa interessante que o pessoal rende. Agora, bolar algo interessante é tudo baixo fogo. Só queria falar uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar isso aqui na faculdade também, pela nossa história. O professor citou Aristóteles, né, e eu não posso me furtar de falar. Quando a gente trabalha o julgamento, né, ensina a raciocinar para agir, não quer dizer que você vai impor sua visão de mundo ao outro também, não. E formar um bando de minions aí que sai repetindo o que você fala, né, sem pensar sobre o que você está, de fato, falando e repetindo.
assim que funciona ensinar a julgar. Né? Ensinar a julgar é ensinar a ouvir também. Né? Ou seja, o ponto de vista do aluno tem valor. Né? E ele também tem que ser usado nesse diálogo. Mas, enfim, só uma pontuação. Foi falado durante as perguntas sobre a questão de que na pós-graduação já se tem sido um trabalho mais interdisciplinar por causa das pesquisas e que isso não é conseguido ainda na graduação. Na semana passada, quando teve a roda com os intercambistas, várias das experiências que foram compartilhadas diziam respeito a faculdades que tinham um currículo todo. As provas eram elaboradas pelos professores em conjunto e a própria grade também, as matérias, as conexões. Então, assim, eu acho que essa redefinição do papel do professor tem a ver com esse trabalho interdisciplinaridade. Os professores têm que se comunicar. E eu acho que essa é uma mudança que não precisa de reforma curricular para ela acontecer. Óbvio que uma reforma curricular ajuda e potencializa isso também, porque redefine as cargas horárias, mas a comunicação com os professores, entre os professores, já permite que seja feita uma aula conjunta, que seja feito um trabalho conjunto entre as matérias. E acho que isso também reflete depois no processo avaliativo. Uma coisa, não sei se teremos tempo para isso, mas que eu gostaria assim, de ouvir dos professores porque sempre que se fala em redefinição do papel do professor, um professor que realmente acompanha o processo de aprendizado, que mentoria os alunos, que dê mais trabalhos que ele tem que corrigir depois, que envolvam estudo de casa e tal, os professores dizem que é muito trabalho, que eles já estão sobrecarregados, não tem tempo nem de conversar com outras pessoas sobre essa matéria, quem dirá de ter todo esse trabalho para rolar algo que realmente desenvolva essa capacidade. Então, como que a gente pode resolver isso? Bom, porque a Letícia falou, quando eu falei da fraude, na verdade eu queria falar para os professores não terem medo da fraude, para basear o ensino em liberdade, responsabilidade e confiança no aluno. E uma coisa muito interessante que eu já ia falar, mas o professor levantou, o interesse do aluno, às vezes ele está desinteressado na aula, mas ele fica absolutamente interessado em outras coisas. Vou citar aqui o exemplo do GAS, que é o grupo de arbitragem da faculdade, também com composição por pessoas brilhantes, acabaram de ganhar o segundo lugar na competição nacional. Então, as pessoas são tão interessadas que elas se dedicam a estudar um caso para uma competição, sacrificar tempo de estudo de outras coisas, ou não, então sacrificar tempo livre para poder estudar mais, e para uma coisa que não vai ser nem gratificada de forma alguma dentro da faculdade, por interesse genuíno em aprender a arbitragem e crescer na arbitragem. Então, é muito difícil fazer perguntas que interessem o aluno, mas a gente já tem muitas perguntas, muitos problemas extremamente interessantes, só que são muito desvalorizados na faculdade e que deveriam ser caminhos para o aluno que está olhando o saco plástico no corredor poder ser brilhante em outro lugar quando ele não é na sala de aula, porque não é o perfil dele. Também dialogando um pouco com a Letícia, da questão que ela colocou, quando eu falo que o curso é massacrante, ele não é massacrante por uma questão de ser um curso que nem um curso de engenharia, por exemplo, que se você não vai para a biblioteca e estuda o fim de semana inteiro, você não vai conseguir passar nas matérias, é diferente. Quando eu falo que ele é massacrante, eu abraço o mundo. Eu faço as matérias obrigatórias, eu faço estágio, eu faço monitoria, eu participo de 2 grupos de estudo, eu abraço o mundo porque eu sempre estou atrás de alguma coisa. E eu sei que você também é assim, Letícia, você sempre está envolvida com alguns 1000 projetos. Então, quando eu falo que é massacrante, é porque eu sou uma eterna frustrada. Eu sou uma frustrada porque, às vezes, eu tenho que pegar uma matéria, caderno do Vetustafio, que eu não vou ter tempo de ler a matéria. E quando eu faço isso, eu sinto que eu estou deixando alguma coisa passar na matéria, que é que nem o Henrique falou, às vezes uma coisa passa e é tão difícil de recuperar.
lá para frente. E aí, quando eu estou estudando por um caderno do Vetustap ou por uma prova fechada, eu deixo de ler um texto do meu grupo de estudo. E quando eu deixo de fazer isso, eu também fico extremamente frustrada, porque eu deixei de aprender alguma coisa extremamente essencial, que é um assunto que eu gosto, que eu quero desenvolver ao longo do tempo. Então, quando eu falo que é massacrante, é isso, que você fica extremamente frustrada. Eu acho que não só aluno, eu fico acompanhando alguns professores nesse sistema que a gente tem, de todo mundo tem que saber tudo e aprender todas as matérias, eles ficam extremamente... Eu acho que eu vejo isso muito em você, professora, na Rúbia, que às vezes não consegue abarcar todo mundo. Que é aquela questão de, às vezes tem um aluno que é desinteressado, e a Rúbia sempre é muito interessada nessa questão de método de ensino, de tentar levar a questão para o aluno e não consegue. Então eu acho que é um sistema que todo mundo fica frustrado o tempo inteiro. Entendeu? Porque é massacrante nesse sentido. Você nunca consegue chegar a algo palpável. É sempre uma corrida atrás do rabo. Entendeu? Um cachorro correndo atrás do rabo. E aqui, só para fechar minha fala, eu concordo com o Samuel nessa questão, no que ele pautou. Eu falo o seguinte, das 10 pessoas que eu admiro mais na minha vida, a primeira e a segunda é meu pai e minha mãe, que da forma como eles puderam, fizeram com que eu estivesse aqui na Faculdade de Direito, pautando as questões que eu acho que são importantes, e as outras 8 são professores. O papel do professor é extremamente importante na vida da gente, de condução, de ensinar a pensar, de dar um raciocínio crítico. Eu admiro demais o professor que está dentro da sala de aula para ensinar, que está ali disposto a ajudar o aluno, não só na sala de aula, mas em outros espaços também. Isso é muito importante. Então, não só bater, mas para estimular isso. Eu sempre fugi dessa ideia de ser professora. Quando eu não fiz curso de licenciatura por causa disso. Quando eu estava na faculdade de farmácia, eu não fiz pós-graduação porque eu não queria ser professora. E hoje aqui na faculdade de Direito eu descobri que eu não tenho escapatória. Porque com a atividade de monitoria, com o que eu vejo, eu acho que é o espaço mais propício para discutir. Para poder colocar as questões em pauta e sair dessa lógica de cliente, de consumidor. Então, só para não ficar nessa coisa, e eu acho que é uma provocação também para o professor, para ser essa figura, por que não? Que o aluno admira, que o aluno se espelha, de profissional, de professor. E eu acho que esse é o caminho. A questão é só muito rapidamente, porque já estamos chegando, né, para fechar. A questão que a pessoa está atarefada, é verdade que ele está atarefado. Mas a pergunta é, o que ele está fazendo aqui? Porque senão é o seguinte, tem um doente na maca do hospital morrendo e o médico fala, não dá para ir agora porque eu estou com muita coisa para fazer. Mas como você é médico? Você é professor, não é professor? Aqui é professor? Se tem uma demanda, e a gente tem mesmo, que está te roubando da sua atividade central, esse é um problema muito sério. Esse é um problema muito sério. Você fala, olha, eu não tenho tempo de ensinar, mas sou professor. Eu não sou professor. Como é que é isso? Eu adoro meu namorado, você pode falar, mas eu não tenho tempo. Também, claro que tem uma opção de coisa. As demandas. Claro, exatamente. Acho que o discurso do governo é completamente esquizofrênico. Demanda uma coisa, mas está fazendo mais. Quer dizer, acho que esse é o problema que mostra uma contradição do sistema, porque não dá para ser. Mas a gente precisa levantar o tapete, porque essa poeira está embaixo do tapete. É isso que a senhora falou, primeira coisa, reforçando isso. Então o Samuel falou, você está como juiz, está como professor, eu imagino um bombeiro que seja músico, tá certo? E daí o cara está pegando fogo, o cara chega e fala assim, realmente, na verdade, eu sou mesmo um bom guitarrista. Mas então por que você é bombeiro, cara? Você está aqui como bombeiro? Está recebendo seu salário como bombeiro? Haja como bombeiro. Certo? Você pode ser juiz, advogado, mas você está aqui como professor. Seu contra-cheque vem escrito o quê? Qual é esse compromisso social? Acho que isso está dado, né? Mas essa escolha de tempo é muito complicada. E a questão da fraude que o Pedro coloca, que é muito complicada, eu acho que fraude é muito complicado mesmo, mas fica mais fácil você fraudar, como a Letícia pontuou, se seu trabalho for ruim. Se é um trabalho que está pronto na internet, a pergunta é velha. Se fizer uma pergunta nova, não vai estar na internet. Se o pessoal ficou, está bem legal. Mas acho que tem muitas coisas boas assim, e muitas coisas que são da estrutura, mas acho que hoje eu não queria bater na estrutura.
E convidá-los para estarem aqui amanhã de novo, que a gente tem muita coisa para debater amanhã ainda. Temos um painel só sobre a graduação, né? Temos ainda os grupos de trabalho, aí que vai reforçar também. Mas os grupos de trabalho à tarde, que não é só para quem está apresentando, é para a gente estar lá e discutir os trabalhos que são sempre muito relevantes. E a plenária final, nosso evento cultural de encerramento. Então, todo mundo aqui amanhã, por favor. Obrigada. Obrigado, Marcelo. E antes de mais nada, eu gostaria de me dar o direito de quebrar o protocolo, que foi tão falado aqui. Eu acho que é nosso dever também reconhecer algumas boas práticas aqui nessa faculdade. E eu não me excuso de cometer o erro de não citar todos, até porque a minha experiência na faculdade é curta e apenas com alguns professores, mas na minha prática, no meu percurso acadêmico até hoje, eu com certeza me deparei com muitos bons professores que eu quero levar o exemplo deles para a vida. E dois, especialmente, coincidentemente na área de penal, eu acho que merecem a minha fala aqui, o meu ponto e que seja considerado. A primeira foi a professora Daniela, que responsabilidade ímpar teve aqui na nossa mesa sem voz, está com uma laringite, mesmo assim se deu ao trabalho de escrever um texto, de apresentar, e é uma das que exige uma avaliação por parte do aluno de como foi a aula dela, independentemente do sistema. Ela pede que envie e-mail para ela, no e-mail pessoal, ela reserva o período da última aula do semestre para isso. Então, assim, essa ausência de orgulho, esse desprendimento, eu acho que é uma das iniciativas que deve ser levada aqui como um dos primeiros passos a descer do pedestal. E o segundo é o professor Carlos Haddad, que infelizmente não pôde participar com a gente, era um dos convidados, ele está fazendo pós-graduação nos Estados Unidos, que é um professor que, pelo menos no meu círculo de aula e de classe, não tem um que foi capaz de falar mal, de apontar um defeito em seu trabalho. Isso porque cada aula era uma aula diferente, cada aula ele tinha um trabalho diferente, um sistema de avaliação, grupos, discussão de casos, vídeos, histórias, júri simulado e por aí vai. Então, assim, eu gostaria de quebrar esse protocolo e reconhecer essas duas iniciativas que são mais do que importantes à faculdade. E já que a gente está falando em ensino jurídico, a gente, Fernanda, que nem você falou, nós somos a melhor faculdade, podemos não ser a melhor na realidade, na verdade real mesmo, mas eu acho que a gente tem boas práticas daqui devem sair para outros lugares do Brasil. O professor Carlos Haddad e a professora Daniela Marques são exemplos dessa prática. Óbvio que não é estanque, deve ter vários outros que infelizmente eu não conheço. Então eu gostaria de deixar aqui o registro desses dois professores que me foram tão caros na vida acadêmica. E passando a seguir, eu gostaria de lembrar que o seminário amanhã acontecerá na sala da congregação. É o segundo andar do prédio da pós. Seguindo o corredor aqui, haverão plaquinhas, mas então, no segundo andar da pós, da congregação, amanhã o dia inteiro. E além disso, começando às 11 horas, com o painel número 3, e depois aí a gente passa à tarde, que os grupos dos GTs vão acontecer no quinto andar desse prédio, dessa escada, desse elevador aqui do lado do teatro, a partir das 2 horas, são 4 GTs, 2 a 2, eles começaram às 2 horas, e reforço o que a Marcela falou, eles são abertos ao público, então é extremamente importante daqueles que não vão apresentar para poder participar das discussões. Encaminhando para o final, nós vamos ter uma apresentação cultural que também vai acontecer no auditório da congregação, no segundo andar do prédio da pós-graduação. No mais, eu agradeço a presença de todos. Uma boa noite.